Bem, pessoal, dando seguimento nas nossas aulas, a gente ainda falando sobre o barroco, né? Nas últimas semanas, na verdade, foram as características gerais, né? Onde a gente trabalhou as figuras de linguagem presentes do barroco, como foi a metáfora, a hipérbole e a antítese, né? Principalmente essa questão da antítese, de colocar contrastes, né? Nessa literatura barroca, nesses poemas barrocos, sempre existia assim, uma questão de luz e trevas, salvação e perdição, vida e morte, sempre esses opostos, né, presente nessa literatura barroca. Além de que a gente também tem essa questão da mulher sendo representada como a figura do pecado, todo esse foco religioso da época e também os acontecimentos históricos, que foi a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, esses que marcam o Barroco, né? Essa aulinha de hoje, para que é? Qual é a finalidade dela? É justamente a gente falar sobre os textos barrocos, né? E os autores dessa época. O primeiro deles é o Bento Teixeira, que vai ser conhecido por inaugurar esse movimento literário. Em 1601 ele escreve o texto Prosopopeia. Prosopopeia, para quem se lembra assim, das aulas de figura de linguagem, era quando um ser inanimado virava um ser animado, né? E é justamente esse o marco. É um texto que ainda não tem tanto foco religioso, mas tem a vir a ser depois, né? Com todos os movimentos. Com todo o movimento da época. Na sequência desse texto do Bento Teixeira, Prosopopeia, vai chegar um cara chamado Padre Antônio Vieira, que é um dos autores assim mais famosos do Barroco aqui no Brasil. Por quê? O Padre Antônio Vieira ele vem de Portugal, ele é português, ele não é brasileiro, mas ele veio para cá, veio da criança para o Brasil, ele era membro da Companhia de Jesus. Quem se lembra da Companhia de Jesus da aula do quinhentismo, é basicamente aquela companhia que fazia aquela literatura para índios, né? Aquela literatura de catequese. E ele, da mesma maneira, ele vai estar fazendo esses sermões para os índios, mas não só para eles. Nessa época já vai ter o quê? Os escravos. E o padre Antônio Vieira, ele vai se encarregar de escrever muita coisa para os escravos. Como assim escrever bastante coisas para os escravos? Ele entende que toda essa situação que o escravo passa, obviamente, é uma injustiça, é algo errado, você julgar alguém só pela cor dela e colocar ela como inferior à sua pessoa. Porém, ele fala o quê? Ele argumenta que todo esse sofrimento que eles estão passando é uma injustiça, porém, da mesma maneira que Cristo sofreu para ser, eles também estão sofrendo e eles vão ter que encontrar salvação. Eles vão ser recompensados por esse sofrimento. Essa era a argumentação dele. Ele escreveu vários textos com esse cunho de mostrar como eles sofriam injustiça, mas seriam recompensados. Essa questão de injustiça e tal, esses textos basicamente se chamam sermões, né? Os sermões para os escravos, basicamente, seria. Ele escreveu vários assim. Por exemplo, um desses, né? Em um engenho, sóis imitadores de Cristo crucificado. Por exemplo, em um engenho, sóis imitadores de Cristo crucificado. Já está comparando os negros, né, os escravos, com a situação que Cristo sofreu. Ele vai ser o cara que vai focar nisso, na questão dos escravos, e vai tentar ajudar eles até certo ponto, até onde ele consegue. O outro autor, que daí é o cara mais famoso dessa época do Barroco, o grande autor do Barroco da época, é o Gregório de Matos, que é um cara lá de Salvador, que era conhecido também como Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno, né? A poesia do Gregório de Matos, a gente consegue dividir ela em três partes, bem diferentes todas elas, as três, né? A primeira parte seria uma parte mais lírica, né? Um dualismo amoroso. Ele sente... Logo naquele... Lembra daquele exemplo que eu falei no primeiro vídeo, né? Que o homem barroco, ele quer pecar. Ele tem os seus ideais religiosos, ele vê a mulher e sente o desejo de pecar com ela. De volta aquela questão da mulher ser a personificação do pecado e tal. E o Gregório de Matos, ele tem essa primeira fase dele, né, que é uma fase mais lírica, que fala mais sobre o amor, mas também fala sobre o sentimento de culpa. E a mulher como personificação do pecado. Ele já está falando ali sobre o desejo que ele tem, o desejo sexual que ele tem do pecado já, né? E como aquilo talvez seja errado num viés religioso e como ele se sente culpado por isso. Já na segunda fase dele, ainda também uma fase religiosa, onde ele clama o amor por Deus, ele sente culpa e pede perdão pelos seus pecados que ele cometeu.
E a terceira fase, que é a fase mais louca dele, assim, que essas outras duas fases têm uma linguagem mais culta. Essa terceira fase não. A terceira fase é satírica, onde ele pensa, beleza, eu estava aqui falando sobre os religiosos, eu estava defendendo os religiosos, porém, talvez isso esteja errado. Talvez não seja tão errado assim pecar. Talvez a sociedade esteja sendo controlada pela igreja. E ele começa a criticar justamente tanto a igreja da época quanto a sociedade da época. E para fazer isso ele usa uma linguagem muito mais simples, porque ele quer que as pessoas, que a literatura dele se expanda, né? Que todo mundo consiga alcançar essa literatura. Ele usa expressões rotineiras e até usa palavrões nesse momento da fase. Dessa terceira fase literária dele, né? É justamente por isso que ele é chamado de Boca do Inferno, né? Justamente porque por essa terceira fase dele, por essa fase mais satírica, onde ele critica a sociedade, critica a religião. Ou seja, ele teve uma fase mais onde ele tinha o desejo de pecar, teve uma fase mais arrependido, a segunda fase, onde ele sentia bastante culpa e clamava seu amor por Deus, e tem uma fase que basicamente ele tacava e criticava toda a sociedade, criticava toda a religião. Esses são os três autores, né? O Bento Teixeira, que extrai o Barroco, o Padre Antônio Vieira, com seus sermões, e o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Todos os três são de grande importância para a literatura brasileira. Sobre a nossa aula de hoje, basicamente seria isso. Eu vou deixar um formulário para vocês sobre a nossa aula de hoje. E é isso. Abração para vocês, videozinho bem curto, bem resumido. E até logo!